Seja bem-vindo ao canal Guerreiros Mundo Bélico. Os planejadores de guerra do Pentágono podem imaginar um conflito com a China começando de várias maneiras. Por exemplo, eles temem um cenário que possa envolver uma massa de forças militares chinesas posicionando-se ao longo da costa da China perto de Taiwan e a reorientação agressiva dos sistemas de mísseis chineses que começariam a disparar alarmes em Washington, D.C. Os principais líderes militares do Comando Indo-Pacífico se preparariam para relatos de ataques cibernéticos, satélites fechando, navios aglomerados e aglomerados em vários navios e portos do Mar do Sul da China. Mais de uma dúzia de especialistas contatados pelo Military Times descreveram como esse hipotético pesadelo pode explodir totalmente, talvez quando os mísseis chineses começarem a atingir alvos em Taiwan. Conflito pode sair do controle rapidamente à medida que sensores em toda a região se acendem com eventos simultâneos, estendendo os Estados Unidos e seus aliados em todos os domínios imagináveis de uma só vez. Um relatório anual do Pentágono sobre a China divulgado na terça-feira observou as capacidades militares que os Estados Unidos e seus aliados podem ter de combater, caso tal cenário ocorra. Entre os recursos da China está a maior marinha do mundo, com uma força de batalha de 350 navios que inclui 130 grandes combatentes de superfície. Em comparação, a marinha do ZEUA tem 296 navios destacáveis. Os mísseis terrestres da China têm um alcance de 500 quilômetros, em comparação com o alcance de 300 quilômetros dos mísseis terrestres do ZEUA no teatro. E se os Estados Unidos atacarem, enfrentarão a maior gama de sistemas avançados de longo alcance e superfície ar do mundo. De acordo com o relatório, China e América em guerra é uma contingência global que os planejadores do Pentágono estão estudando agora mais do que nunca, já que os militares do ZEUA e da China estão instalando mais cabos de manobra na orla do Pacífico que podem levar as duas maiores potências do mundo a um conflito aberto. Durante uma recente viagem ao Havaí, o secretário de Defesa, Mark Esper, destacou a crescente tensão entre o ZEUA e a China, à medida que esta pretende estender seu poderio militar para fora de suas fronteiras. Os militares chineses continuam a perseguir um plano agressivo de modernização para conseguir um exército de classe mundial até a metade do século, disse ele em 26 de agosto no Centro Ásia-Pacífico para Estudos de Segurança em Honolulu. Isso sem dúvida irá encorajar o comportamento provocativo do PLA nos mares do sul e leste da China, e em qualquer outro lugar que o governo chinês considere crítico para seus interesses. O atrito na região está pronto para uma escalada, desde as antigas ameaças chinesas contra Taiwan até as operações de liberdade de navegação do ZEUA nos mares do sul e leste da China que tanto irritam os chineses. E, é claro, esses mares são fortemente traficados por navios, tanto militares quanto comerciais, adicionando mais potencial para confrontos. Outros gatilhos poderiam incluir reivindicações de terras da China em toda a região, seu crescente poder econômico, mudanças nas alianças regionais e as tensões sempre presentes na Península Coreana. Também há preocupações crescentes com a guerra cibernética e o espaço. Os movimentos da China são tão ousados que o Pentágono reorientou toda a sua visão de mundo. A Estratégia de Defesa Nacional de 2018 visa fortalecer não apenas tropas e armas para deter uma luta no Pacífico, mas também expandir sua rede de aliados na região. Essa expansão da rede serve a vários propósitos: aumentar o número total de ativos disponíveis para implantar contra a China, se necessário, explorar oportunidades mais avançadas que espalhariam as tropas americanas agora concentradas na Coreia do Sul e no Japão mais ao sul e ao oeste, e garantir que, em um nível básico, esses países fiquem do lado do ZEUA, e não da China, em qualquer conflito possível. O Military Times entrevistou mais de uma dúzia de fontes, tanto no registro quanto em segundo plano, e revisou dezenas de análises disponíveis publicamente sobre cenários que poderiam levar a um combate ao vivo entre as duas nações. Os especialistas concordaram plenamente que o conflito imediato permanece improvável, dados os enormes custos em vidas e tesouros. Além disso, as armas nucleares de ambos os lados certamente servem para tornar os líderes mais cautelosos. Mas, na próxima década ou menos, relações tensas, juntamente com o aumento da capacidade militar chinesa, podem levar os eventos ao limite. O novo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Charles C.Q. Brown, alertou na segunda-feira que a próxima guerra, uma guerra com um adversário semelhante como a China ou a Rússia, provavelmente será altamente contestada e poderá apresentar taxas de atrito em combate e riscos, que se assemelham mais à era da Segunda Guerra Mundial do que ao ambiente incontestável a que nos acostumamos desde a Guerra do Golfo.
Os EUA correm o risco de perder essa guerra se seus militares não se ajustarem a essa nova realidade, disse Brown, que até recentemente atuou como chefe das Forças Aéreas do Pacífico. Também existe o risco de que a Rússia possam iniciar um conflito sem intenção estratégica de nenhum dos lados. Não acho que o Mar da China Meridional iniciaria uma guerra, mas acho que há um risco de erro de cálculo que pode resultar em hostilidades localizadas, disse Blacker Zinger, um especialista em política de defesa civil do Indo-Pacífico e oficial da Reserva Naval baseada em Singapura. Acho que os dois países agiriam rapidamente para tentar diminuir a escalada se houvesse uma troca de tiros no Mar da China Meridional. Embora sempre haja um confronto militar real, muitos especialistas acreditam que a China prefere conduzir uma guerra política e econômica para minar os EUA e promover seus objetivos estratégicos. Ao contrário da maioria dos outros adversários dos EUA, a rivalidade com a China é uma competição global em expansão que tem incontáveis aspectos não militares, já que a China busca dominar as regiões política e economicamente, criar condições econômicas favoráveis apenas à China e substituir as instituições democráticas. Como a Guerra Fria do século XX, a batalha geoestratégica entre os EUA e a China pode se intensificar sem uma guerra direta entre pares. As situações mais prováveis para desencadear um conflito militar, e aquelas que foram travadas um número desconhecido de vezes, são uma escalada da agressão militar chinesa no Mar do Sul da China e um ataque, assédio ou mesmo invasão de Taiwan. De certa forma, os EUA e a China já estão em guerra, disse Rick Lamb, sargento-mor do Comando das Forças Especiais do Exército aposentado. E em muitos casos, é realmente essa competição que você vê, disse ele. Vai para o confronto, como eles constroem as ilhas. E então o próximo passo é o conflito, mas eles sempre mantêm esse confronto, esse conflito, essa competição abaixo do limiar da guerra. O recente relatório do Pentágono China contém seções dedicadas a Taiwan e ao Estreito de Taiwan. Taiwan está sendo superado pela China em aquisições militares, observou o relatório, e foi reorientado para ativos assimétricos especificamente para combater as capacidades chinesas. Mas ele enfrentaria um ataque violento no caso de qualquer agressão real da China. Todo o comando do Teatro Oriental das Forças Armadas Chinesas está voltado para Taiwan e o Japão. E seu exército continua a aumentar sua prontidão para evitar a independência de Taiwan e executar uma invasão se necessário. De acordo com o relatório, esse comando contém 3 exércitos de grupo, 2 brigadas de fuzileiros navais, 2 bases da Força Aérea e uma base de mísseis, sem incluir o resto dos ativos do país que poderiam ser transportados pelo interior para fornecer uma revista mais profunda. De acordo com o relatório, embora grande parte da política externa e do trabalho expansionista da China aconteçam nas esferas econômica e política, há aspectos militares nesses esforços, especialmente com Taiwan. Embora Pequim prefira evitar um confronto militar sobre Taiwan, ela nunca tirou o cartão militar da mesa. De acordo com um relatório da Stratfor divulgado em junho, o ritmo dos desenvolvimentos militares da China excedeu, em muito, de Taiwan, e o equilíbrio se inclinou claramente a favor da China, inclusive em vários cenários em que os Estados Unidos intervêm em um conflito através do estreito. Mas o preço das tropas e do equipamento chineses, sem mencionar as consequências econômicas e políticas globais, não valeria necessariamente o risco. Isso não significa, no entanto, que a China não esteja preparando ativamente o campo de batalha, tanto no campo político para demonstrar a futilidade da independência de Taiwan, quanto como uma forma concreta de aumentar a probabilidade de vitória se houver uma mudança para abrir hostilidades, observou o relatório. O tenente-coronel aposentado do Exército Denis Basco, ex-adido do Exército em Pequim e Hong Kong, disse ao Military Times que muitos analistas têm ignorado os recentes desenvolvimentos nas Forças Armadas chinesas. Embora as capacidades de guerra eletrônica, naval, cibernética e de mísseis tenham recebido mais atenção, grandes melhorias nas forças de ataque aéreo e de operações especiais da China nos últimos 15 anos não foram mencionadas, disse ele. E muita atenção é dada à massa, ou ao número total de forças, que a China pode reunir. Essa não é uma vantagem tão grande quanto parece, disse Blasco, principalmente porque seus números esmagadores não cabem todos na frente de Taiwan ou no espaço aéreo ao redor de Taiwan. É mais sobre como essas forças são concentradas e empregadas, e os comandantes e estados maiores que as lideram, do que simplesmente números. A China também construiu ilhas artificiais suficientes no Mar da China Meridional para formar uma espécie de anel defensivo em torno de Taiwan, de acordo com especialistas.
Um recente jogo de guerra, um dos muitos que foram conduzidos envolvendo um conflito de Taiwan, mostrou baixas surpreendentes e, caso a China ganhasse um ponto de apoio na ilha, uma situação de Iwo Jima para os Estados Unidos superar, de acordo com um relatório da Real Clear Investigations. Uma resposta inicial do ZEUA incluiria defesas aéreas usando mísseis Patriot e submarinos na área, que funcionou brilhantemente em muitos conflitos anteriores. Desta vez, porém, o volume de fogo que a China lançaria sobrecarregaria as defesas disponíveis. Mesmo se as baterias do Patriot esgotassem tudo o que podiam, centenas de mísseis ainda atingiriam Taiwan. Após o ataque do míssil, Real Clear relatou a partir do jogo de guerra, cerca de 15 a 20 desembarques militares chineses de todas as direções atingiriam a ilha. Eles podiam capturar cabeças de ponte e aeroportos, bloqueando posições defensivas rapidamente para impedir o acesso das forças aliadas. E quando isso acontecer, enfrentaremos uma situação de Iwo Jima, disse o analista da Rand Corp, Davi Yoshimaneki, ao Real Clear. A massa de ataques e materiais que a China poderia trazer para a luta seria difícil de lidar, disse Dean Chen, um especialista em China da Fundação Heritage. O que vai derrubar a segunda onda de helicópteros inimigos, a terceira onda de naves chinesas de ataque ao solo. Chen disse ao Military Times: o que acontece ao nosso lado quando não somos atingidos por uma bateria de morteiros, mas por uma divisão de artilharia? No que diz respeito às forças terrestres do ZEUA em Taiwan, seu trabalho se complicaria rapidamente. Simplesmente levá-los para a ilha seria difícil. As armas chinesas anti-excesso e negação de área tentaria manter qualquer navio do ZEUA na Baía, o que significa que um ataque aéreo pode ser a forma preferida de colocar tropas terrestres do ZEUA na ilha, mas não é provável que desempenhem um papel importante no combate. Depois que os paraquedistas enchem seus paraquedistas, o que eles fazem? Principalmente lidar com a retirada de não combatentes da ilha. Cheng estima que o esforço compreenderia muitas das funções das unidades da 25ª Divisão de Infantaria e da Força de Resposta Global da 82ª Divisão Aerotransportada. Mas esses grunhidos serviriam a outro propósito político. Assim que as botas americanas estiverem em sola de Taiwan, lançar mísseis dessa forma se torna mais arriscado, disse Chen. Se você continuar esta guerra, vai matar americanos. Você realmente quer fazer isso? Ele perguntou. Se uma companhia de soldados morre em uma barragem ou um avião de paraquedistas é atingido, isso pode significar uma escalada da guerra contra alvos na China continental, algo que nenhum dos lados deseja. A maioria dos especialistas militares do ZEUA acha que a China não estaria pronta para tomar Taiwan pela força até 2028, mas ouvi dos militares chineses que eles acham que estarão prontos em 1 ou 2 anos. Oriana Askilar Mastro, um estudioso residente no American Enterprise Institute, disse ao Military Times: eu não sei quem está certo. Sem surpresa, os ativos do Indo-Pacom assumiriam uma grande parcela de responsabilidade, caso surgisse um conflito com Pequim. Todo o equipamento vai ser Indo-Pacom, tendo o CENTCOM como teatro de apoio, disse Mastro. No início, seria tudo o que temos no teatro: Coreia, Japão e, então, é claro, os meios navais que estão em um tipo de implantação. Como seria derrotar a China? Mastro disse que o cenário ideal para ambas as partes seria um conflito limitado de curta duração que preservaria o status quo. Isso pode significar nenhuma reunificação entre China e Taiwan, e nenhuma independência para Taiwan, disse ela. Estamos voltando ao status quo. A situação não é pior, disse Mastro. Acho que esse é o tipo de derrota que você gostaria. Leva para o céu. Mas talvez não fosse o cenário repentino da Terceira Guerra Mundial em Taiwan. Talvez viesse de forma mais sutil e, em seguida, opressora, como o trabalho dos russos na Crimeia, Geórgia e Ucrânia. A ex-secretária da Força Aérea Deborah Leigh James disse para ficar atento a uma guerra híbrida semelhante aos homenzinhos verdes russos que entraram na Crimeia para iniciar a anexação do território ucraniano. Seriam os pescadores, que de repente tiveram que estar nas ilhas Senkaku porque seu barco estava afundando. E isso seria o equivalente aos homenzinhos verdes, disse James. E então, de alguma forma, o ciberespaço iria parar e haveria uma grande confusão. Quando as autoridades políticas do ZEUA e aliadas acabarem com a confusão, descobrirem o que aconteceu e decidirem agir, esses pescadores já estarão envolvidos, disse ela. O ex-chefe do Comando de Combate Aéreo e general aposentado Herbert Alckalisli, atual presidente da National Defense Industrial Association, concordou que, como a Rússia, a China provavelmente operaria em uma zona cinzenta, na qual empurra e estimula levemente os ZEUA e seus aliados até que respondam.
Então as coisas ficam feias. Rápido. Se reagirmos e chegarmos ao ponto de iniciar um conflito, será rápido, será intenso, terá um alto potencial de vítimas, disse Carlisle. Uma das primeiras missões da Força Aérea nas horas iniciais, disse James, poderia ser fornecer recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento, como o RQ-4 Global Hawks que este verão girou para Alcota, ou ciberespaços ou recursos espaciais, para suspender o que diabos está acontecendo aqui. Carlisle também disse que os recursos da Força Espacial recém-criados, como os satélites em órbita, ajudariam a apoiar os outros serviços em um conflito na China. Quando chega a hora de contra-atacar, a Força Aérea está bem posicionada na região do Pacífico. Existem caças, aeronaves ISR e outros ativos no Japão, Yokota e Misawa, Yosan e Kunsan da Coreia do Sul, bases aéreas, bem como forças-tarefa de bombardeiros girando através da base aérea Andersen em Guam. A base naval de Diego Garcia, no Oceano Índico, também recebe bombardeiros periodicamente. Carlisle disse que caças, como os F-22 e F-35, bem como os B-2, P-52 e, no futuro, os bombardeiros P-21 provavelmente assumirão um papel de liderança. Aeronaves da Força Aérea no Japão, como os F-16S da 35ª Ala de Caça em Misawa, provavelmente responderiam a uma invasão das ilhas Senkaku, disse James, voando ao lado de caças do Kokujaitai, o japonês Air Self Força de Defesa. As aeronaves da Força Aérea treinam regularmente ao lado do Kokujaitai para se preparar para tais operações conjuntas. Em breve, seriam necessários reforços. Bases da Força Aérea como Uitema e Minoti começariam a preparar seus bombardeiros para voar. Normalmente, esses bombardeiros estão em alerta rápido, para voar em questão de horas. É um longo voo para o Pacífico, mas James disse que mais bombardeiros podem começar a chegar em 1 ou 2 dias. A Força Aérea também poderia realizar missões de ataque de longo alcance do território continental dos Estados Unidos, disse Carlisle, e já fez isso no passado. Em janeiro de 2017, por exemplo, os B-2S voaram 34 horas da base da Força Aérea de Uitema no Missouri para atacar alvos do Estado Islâmico na Líbia. Vastas quantidades de capacidade de transporte aéreo, como C-130S e C-17S, também seriam necessárias para trazer todas as tropas, armas, equipamentos e suprimentos que tal conflito necessitaria, disse James. Mas a Força Aérea tem capacidade de reabastecimento e mobilidade limitada, disse ela. As frotas de bombardeiros e caças avançados da Força Aérea também são limitadas, disse Carlisle, com cerca de 120 F-22S codificados para combate, 20 B-2S e os P-21 ainda a anos de distância do campo de batalha. E tal luta aumentaria a capacidade de produção de munições do ZOA. Em alto mar, indicações de que os chineses estão se preparando para invadir Taiwan serão observáveis e permitirão que as forças baseadas em Guam comecem a avançar enquanto o apoio baseado nos Estados Unidos aumenta, disse Erzinger. Uma das grandes questões de Taiwan é se a China decidir empreender tal invasão, eles abririam com um ataque massivo contra as forças do ZOA na região, disse Erzinger, o especialista em política de defesa civil do Indo-Pacífico. Acho que é justo supor que sim. Então, em relação à 7ª Frota, quem sabe o que está disponível no dia zero? Submarinos baseados em Guam seriam definitivamente necessários, acrescentou. Se uma guerra sem brincadeira estourasse, a 7ª Frota exigiria absolutamente o apoio total da 3ª Frota, baseada em San Diego. Como tal conflito se desenrolaria nas horas, dias e semanas iniciais dependeria de como ele começa, disse Erzinger. Se for uma surpresa, as forças no teatro podem estar lidando com as consequências de um grande ataque preventivo, disse ele. As prioridades da Marinha também seriam definidas pela contingência. Guerra em grande escala. A Marinha precisa proteger primárias, rotas marítimas, e abordar a força submarina Plan. Você estaria olhando para as reservas sendo chamadas e mobilizadas, o que leva muito tempo, semanas e meses. A 3ª Frota se preparando para avançar, pré-posicionando os navios em movimento. Uma vez que seja seguro mover forças para o teatro, você está olhando para enormes transportes aéreos para bases seguras. Ativos de guerra anti-submarino, como o Sub-1 TP-8 Poseidon e barcos americanos, bem como atiradores de superfície e caças, seriam críticos para qualquer resposta cinética, como torpedos, mísseis, sonobuoys e combustível, disse Erzinger. Vários líderes informaram o fato de que não temos mísseis,
suficientes e não temos tubos suficientes para dispará-los, disse ele. À medida que o atrito atinge essa força, temos ainda menos e não temos mísseis terrestres para usar. É por isso que você vê a pressão para basear estes na região, apesar da falta de interesse dos parceiros do ZEUA. A sabedoria geralmente aceita na guerra naval moderna é que o primeiro atirador tem uma vantagem considerável porque você está reduzindo o número de tubos com que a oposição deve atirar de volta, disse Erzinger. Portanto, adquirir e colocar em campo muitos atiradores disfarçados e distribuídos é fundamental. Diga isso aos fuzileiros navais. O Corpo de Fuzileiros Navais passou anos combatendo cenários diferentes, focalizando o que poderia fazer de melhor em uma guerra contra a China. Eu sei que eles fizeram centenas de iterações, disse Dakota Wood, tenente-coronel aposentado da Marinha e agora pesquisador sênior da Heritage Foundation. O comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, General Davi Berger, prevê uma força espalhada nas pequenas ilhas e atolls que cobrem o Oceano Pacífico, agindo como uma linha de escaramuça dentro da zona de combate de armas da China, golpeando as forças chinesas, enquanto o resto dos militares se preparam para o nocaute golpe. Os escaramuçadores, quando implantados de forma eficaz, podem ter um impacto significativo, disse Chris Dougherty, ex-conselheiro sênior do subsecretário assistente de Defesa para Estratégia e Desenvolvimento de Força, e agora membro sênior do Center for a New American Security em Washington, D.C. Pequenas unidades de fuzileiros navais em bases expedicionárias avançadas com uma variedade de ferramentas, incluindo veículos aéreos não tripulados, mísseis superfície-ar, mísseis superfície-navio e possivelmente até equipamentos para lançar ataques cibernéticos contra a China, podem ter um grande impacto na capacidade da China para levar seus soldados para a batalha, acrescentou Dougherty. No entanto, para evitar contra-ataques das forças chinesas, os fuzileiros navais teriam que se deslocar de ilha em ilha a cada poucos dias ou mesmo a cada poucas horas. O gerenciamento de assinaturas realmente importa. Você tem que tornar o mais difícil possível para o inimigo descobrir onde você está e o que está fazendo, disse Wood. Se os fuzileiros navais pudessem criar e defender bases avançadas de reabastecimento e rearmamento, isso poderia estender enormemente o tempo que um navio da Marinha poderia permanecer na luta. Mas o plano do comandante não está programado para ser concluído até 2030 e o corpo ainda carece do equipamento e possivelmente até mesmo de pessoal para implementá-lo totalmente. Seria muito feio agora, se tivéssemos esse tipo de guerra, disse Wood. Além das preocupações com o equipamento, o maior problema que impede os fuzileiros navais de se comprometerem totalmente com uma luta dispersa contra a China é a falta de acordos de base entre os Estados Unidos e as nações que desempenhariam um papel fundamental na luta. É realmente difícil vencer uma luta em Taiwan sem acesso às Filipinas, disse Dougherty. Não vejo isso refletido nas prioridades de nossa comunidade de segurança nacional. Os militares chineses seriam capazes de nivelar rapidamente as bases aéreas do Corpo de Fuzileiros Navais no Japão, enquanto a Austrália e Guam, locais onde o Corpo de Fuzileiros Navais está operando atualmente, estão muito longe para serem particularmente úteis quando se trata de lançar ataques contra a China. Além das Filipinas, Dougherty citou o Vietnã como um potencial parceiro-chave na luta contra a China porque o Vietnã tem uma geografia maravilhosa. Você pode ter boas linhas exteriores em comparação com os chineses. Se você está no Vietnã e nas Filipinas, de repente você tem os chineses do Mar da China Meridional muito mal cercados, acrescentou. Onde estão os operadores especiais? O papel dos operadores especiais na luta contra um adversário altamente avançado como a China seria limitado, na melhor das hipóteses, de acordo com especialistas que falaram a Military Times. As unidades de nível 1 não são projetadas para enfrentar seus concorrentes, enquanto os boinas verdes, por exemplo, são treinados para trabalhar com as forças indígenas para desenvolver suas capacidades e conduzir uma guerra não convencional. Não tenho certeza de que eles teriam um papel imediato em uma dessas situações, disse o general aposentado Joseph Votel, ao descrever um conflito em Taiwan ou no Mar do Sul da China. Votel, que comandou o Comando de Operações Especiais Conjuntas, que supervisiona diretamente as unidades de missões especiais, bem como o Comando de Operações Especiais do ZEUA e o Comando Central do ZEUA, disse ao Military Times que certamente algumas SOF poderiam ser usadas para reconhecimento, seleção de alvos, ação direta limitada e parceria. É possível, disse ele, que a SOF do ZEUA ajude no terreno em Taiwan, se o ataque chinês fosse mais sutil, significando uma abordagem menos militarmente focada.
Então talvez o USSF pudesse trabalhar com parceiros no terreno para criar uma rede de resistência, disse ele. Precisando de uma carona, o lamentável estado das embarcações do Comando de Transporte Marítimo do Exército do ZEUA preocupa Erzinger. Os navios pré-posicionados cheios de suprimentos de guerra e os navios emergentes de serviço para transportar tropas e material para um combate futuro, foram negligenciados por muito tempo. É antigo. Os marinheiros estão velhos e não os exercitamos o suficiente para uma guerra de ponta, disse Erzinger. Eles estão amarrados apenas tentando reabastecer a frota nas condições atuais. Há também a questão do acesso. Se uma luta 1 a 1 estourar entre a China e os Estados Unidos, não há garantia de que a América teria acesso aos portos e outras infraestruturas de aliados regionais nominais. Muitos lugares de que realmente precisamos estão fortemente ligados à China economicamente e seríamos bastante reticentes em permitir que usássemos seus portos, aeródromos, etc., disse Erzinger. Nossa postura anti-aliados do topo não ajudou nisso. O espaço virtual torna-se real. A China está construindo porta-aviões agora, visando uma frota ofensiva, mas eles ainda não são expedicionários. Os chineses não têm capacidade para transportar ativos para uma costa estrangeira e sustentar a luta, exceto talvez mais perto de casa, como aconteceu com Taiwan. Isso significa que os militares chineses podem realmente ter um efeito no espaço e no ciberespaço. Chen viu uma série de ataques nos Estados Unidos, tanto cibernéticos quanto possivelmente cinéticos, em sites de comunicação e pontos-chave de conexão. Vejo ataques paralisantes e estonteantes a instalações terrestres, inclusive, nos Estados Unidos, cibernéticos em toda a cadeia, disse Chen. Espero, francamente, ver o GPS ficar offline. Isso porque, acrescentou, os militares chineses veem como um modo de guerra americano está vinculado ao espaço. E a China vê o espaço de forma holística, não por satélites brilhantes, mas pelos dados que eles trazem de volta à Terra. Todos os valiosos comandos, controles, comunicações e computadores, bem como o ISR, recursos que os Estados Unidos trazem para a luta e permitem que lutem com seus aliados, estão ligados ao espaço. Se isso diminuir, grande parte da força aliada estará operando às cegas. Uma coisa é um pelotão ou companhia ter que sacar um mapa e uma bússola, disse ele, mas uma brigada, uma divisão, massas de navios tentando ataques aéreos e marítimos coordenados. A China também tem alguns truques de baixa tecnologia para usar que ajudarão sua força já descomunal parecer maior e melhor. E começa com alguns itens emborrachados que cabem em uma mochila. Os soldados chineses podem carregar um tanque inflável de 35 kg consigo e colocá-lo em operação em 5 minutos ou menos. Ele pode enganar os observadores, mesmo de perto. Mas isso é a plástico. Você pode dizer, certamente nossos sensores podem derrotar esses engodos. Bem, existem versões de unidades de chamariz feitas de metal ou outros materiais. Os militares chineses encheram alguns com água quente para imitar o calor do motor para sensores térmicos. Até mesmo os lançadores de mísseis são disfarçados para parecerem caminhões de combustível ou de carga. Seus trens militares são construídos para parecer apenas trens civis, dificultando o bombardeio de linhas de trem, exceto em um cenário de guerra total. Aliados. Este ano, o Japão cancelou um novo sistema de defesa aérea, o Aegis Azuri, que estava em construção e tinha como objetivo conectar-se com os recursos de navios e terrestres para protegê-los de um ataque norte-coreano ou apropriação de terras por chineses. O Seoul China Morning Post relatou em agosto que Taiwan havia sido excluída do maciço exercício marítimo internacional da Orla do Pacífico. Zhu Feng, professor de Relações Internacionais da Universidade de Nanjing, no leste da China, disse ao jornal que excluir Taiwan do RIMPAC reflete uma sensibilidade do Pentágono para evitar um conflito militar potencial. As relações China.U.A. já estão em uma situação difícil e nenhum dos lados quer que a tensão saia do controle no Pacífico Ocidental, disse Zhu. As grandes potências podem competir estrategicamente, mas ainda querem gerenciar os riscos para evitar a possibilidade de conflito militar. O especialista naval de Pequim, Li Ji, disse que a questão de Taiwan ingressar na RIMPAC era uma das moedas de barganha de Washington ao negociar com Pequim. Os ZEUA ainda podem convidar Taiwan, da próxima vez, se quiserem jogar a carta de Taiwan, disse ele. No início deste ano, o comandante do Indo-Pacom, Almirante Phil Davidson, divulgou um comunicado enfatizando os acordos dos Estados Unidos com o Japão, Filipinas, Singapura e os estados insulares de Palau, Micronésia e Ilhas Marshall, caso a China venha a bater.
Cheng observa que embora grande parte do Pacífico seja uma guerra aérea e marítima, para parcerias os Estados Unidos também devem se concentrar em seu exército. Isso porque a maioria dos exércitos das nações do Pacífico é seu centro militar de poder e detém o controle político dentro das fronteiras de cada estado. Lamb, o sargento-mor do comando das Forças Especiais do Exército aposentado, acredita que qualquer conflito aço com aço em potencial não será provável por pelo menos mais uma década. Mas em 2030, quando eles estiverem prontos, as coisas ficarão realmente perigosas, a menos que tenhamos um monte de amigos, disse Lamb. Isso significa parceiros, não apenas na região, mas também na Europa e na América Latina, compartilhando inteligência, treinamento e equipamento em uma coalizão, disse ele. Mas o ponto principal, de acordo com a Lamb, é que os EUA devem enviar à China a mensagem de que há um limite para o comportamento agressivo de Pequim. Quando não há consequências para a agressão, isso apenas sempre termina com aumento da agressão, disse ele. Sempre preparando. Do pivô da Ásia em 2012 até agora, os Estados Unidos realocaram recursos, tropas, rotações, implantações, equipamentos, infraestrutura para o Pacífico. O exército está projetando helicópteros e sistemas de mísseis para alcançar e defender distâncias longínquas que nunca teve de considerar. A Marinha está reorganizando sua frota para travar uma verdadeira batalha naval pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea está examinando atentamente suas capacidades de drones, bombardeiros, capacidade de combustível e recursos espaciais. O Corpo de Fuzileiros Navais se livrou dos tanques e está reestruturando sua força para disparar e defender com mísseis em vez de M4S. O Exército está transferindo mais desdobramentos rotativos, parcerias de treinamento e até mesmo forças-tarefa de operações de múltiplos domínios criadas para o propósito do Pacífico para enfrentar o desafio. Tudo isso visa manter a China sob controle. Por enquanto, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho.